Bom dia. Tudo bem, Flor? Como é que você está? Deixa só... Você viu essa questão, né, que eu deixei na semana passada, não, na aula passada, terça-feira, para a gente fazer logo a análise dela assim que a gente começasse essa aula. Eu queria falar com vocês também. Meu áudio está saindo legal, Sara? Tá. E eu queria falar com vocês também sobre o Enem seriado. Vocês viram algumas mudanças que podem ocorrer, né? Ouviram falar? Então deixa eu entrar todo mundo que aí eu vou, pelo menos mais uns dois, que aí eu falo. E depois eu não preciso repetir muito. Bom dia, Caio. Bom dia, Paloma. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Paloma, Bom dia. tudo bem, minha flor? Tudo. Eu estava comentando aqui com a Sara, perguntando se vocês viram algumas mudanças que vão ocorrer no Enem a partir de 2021. Vocês são alunos que já podem pensar nessa nova forma de avaliação. Ouviram falar sobre o Enem seriado? Não. Não. Nós temos provas avaliativas em todas as séries. O governo disponibiliza provas para os meninos do Fundamental 1 no segundo aninho, depois no quinto aninho, depois no nono ano e no terceiro ano, que é para fazer a avaliação dos alunos, né, do ensino. E aí, essa semana saiu o resultado, né, do IDEB, que é justamente o resultado dessas avaliações que são feitas. E junto com essas avaliações, saíram essas mudanças em relação ao Enem. O Enem tradicional, da forma que a gente está tendo, não vai deixar de existir. Ele continua existindo para fazer a prova no terceiro ano, pessoas que já concluíram o ensino médio há muito tempo. Enfim, esse Enem, da forma que ele acontece agora, ele não vai mudar. Ele vai continuar existindo. O que é que muda? A partir de 2021, quem tiver o interesse pode fazer essa avaliação de forma sequenciada. Fazer a prova no primeiro ano, fazer a prova no segundo ano, fazer a prova no terceiro ano. E essas notas serão somadas e organizadas para que vocês tenham uma avaliação sequenciada. Ao invés de apostar tudo, né, todas as fichas, somente nessa prova do terceiro ano, você tem a possibilidade de fazer em anos sequenciados e tentar sempre melhorar a sua nota. Você tem mais ou menos noção de como será a sua avaliação no terceiro ano. Essa é a nova mudança. Mas lembrando que isso não significa que o Enem tradicional, fazendo só no terceiro ano, ele deixará de existir. Não, ele vai continuar existindo. Há uns anos atrás, teve uma avaliação muito parecida com essa, que era o PSIL. Só que o PSIL era só aqui no estado, né? Era para a universidade estadual. E aí depois mudou. Várias formas de vestibular já foram usadas e eles vão sempre tentando adaptar, fazer outras formas de avaliação. Aí você pode concorrer da mesma forma para qualquer universidade no Brasil todo, concorrer ao FIES e a universidades portuguesas também. Algumas delas entram com a avaliação do Enem. Essa é a diferença do Enem seriado que eles estão querendo implementar a partir de 2021. Certo? Bom dia, Paulo. Bom dia. Vocês acham mais interessante essa forma seriada ou preferem realmente fazer essa avaliação somente no terceiro ano? Eu quis comentar com vocês sobre isso porque eu sei que tem alunos que vão fazer agora no primeiro ano como treineiro. Então, eu queria saber qual é o posicionamento de vocês em relação a isso. Se vocês preferem que a nota avaliativa mesmo, que vocês estão fazendo um teste, seja contada somente no terceiro ano ou se vocês acham mais interessante esse seriado.
Eu acho juntando todas as notas. É mais tranquilo, né, Paloma? Porque você tem como se reestruturar a cada ano, né? E se preparando melhor. Era sobre isso que eu queria falar com vocês, porque foi um tema bastante comentado. E eu estou acompanhando algumas colegas que estão trabalhando com aulas de redação online, e elas são muito boas, e eu estava só babando aqui, né? Elas montaram um projeto, redação em dupla, e começaram a divulgar, e eu fui acompanhando essa semana toda o burburinho em relação a isso. E como eu sei que tem alguns que vão fazer a prova, decidi perguntar e falar com vocês sobre isso. Interajam em relação a essas mudanças, porque afetam diretamente vocês, certo? Eu acho que a Proaline deve comentar com vocês sobre isso depois. Vamos lá? Eu deixei uma questãozinha na última aula para análise, para a gente começar por ela. Na terça-feira, eu já vou fazer revisão, terça e quarta. Eu vou disponibilizar. Amanhã eu quero disponibilizar já o roteiro de vocês, né? Já quero deixar organizado, preparado. E, Paloma, eu quero te perguntar se falaram alguma coisa sobre aquela prova no domingo, porque eu perguntei à coordenação e até agora eu não tive resposta. Continua no dia 22 de novembro? Continua. Tá. Eu acho que aquele calendário está errado. Pelo que eu entendi no último informativo, vocês não vão ter na última prova, na última bateria, não vai ser uma prova só na sexta-feira. Vocês vão ter uma semana de baterias, né? Como a tradicional, que vocês tinham anteriormente, que vocês tinham uma semana de prova. Essa última é para ser assim, de segunda a sexta. Então, eu acho que quando foi colocar a data, se equivocaram, mas eu não tive resposta ainda. A gente está tentando se reunir, eu, a Nádia e a Aline, para ir até aí, para a gente conversar com a coordenação, porque tem algumas coisas que ficam meio estranhas para a gente que está aqui, né? A gente só recebe as informações finais. E o processo a gente não participa. Então, a gente está tentando organizar um horário que dê para todas três, né? Eu dou aula todo dia. Todos os dias eu estou aqui na frente do computador dando aula, preparando aula. Mas tem uma semana em que os meus alunos da outra escola, quando eles estão fazendo prova, eles só fazem prova a semana inteira e a gente não dá aula. E é justamente a próxima semana. E aí eu vou ver se tem disponibilidade das outras colegas para a gente poder ir aí para conversar. E aí ficam algumas coisas mais claras, né, para resolver. Mas o que eu já sei é que na última semana, a bateria de vocês, a oitava bateria, vocês não terão aulas, será só as provas, certo? Então, eu acho que vai mudar essa data e vai ser para o dia 23, não é 22. Vamos lá. Questão para análise. Essa questão aqui é uma questão de Enem, tá? Eu tirei de uma banca de Enem e eu queria que vocês respondessem junto comigo. Sobre o gerúndio. Sobre o gerúndio. Forma nominal do verbo, é correto afirmar. O gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, é uma forma nominal do verbo. Recebe essa designação porque, ao lado do seu valor verbal, pode desempenhar funções de nomes. Lembrando que, em uma das nossas colocações, a gente viu que esse verbo ele pode adquirir a função de adjetivo. Ele pode variar na sua classe gramatical. É um verbo, mas ele pode mudar e tomar a forma de uma outra classe gramatical. No caso, ele pode se tornar ou um substantivo ou um adjetivo, que será colocado na função de nome. Então, aqui, em relação ao que a gente viu, acham que está correto ou que está errado esse primeiro item? Sarinha, está falando comigo ou está falando com alguém daí? Ah, e aí? Em relação ao que a gente colocou durante essas aulas que a gente estava falando sobre as formas nominais do verbo. Quando ele coloca esse primeiro item aqui, ó, o gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, quando é que eu tenho o infinitivo? Como é que eu coloco, como é que eu sei que o verbo está na sua forma infinitiva?
Eu olho para o verbo e determino se ele está na sua forma infinitiva só de olhar. Como é que eu identifico isso no verbo? Hein, meus amores? Como é que ele se apresenta na sua forma infinitiva? Na sua forma infinitiva, Uhum, é quando ele termina em AR, R, não? exatamente. A sua forma infinitiva. E aí também nesse fator de aparecer na forma infinitiva, ele pode também mostrar as regularidades ou irregularidades do verbo, quando a gente fala de verbo pessoal e impessoal. Lembram que no impessoal, o verbo ele já aparece como sujeito na sua forma infinitiva? Amar é doloroso. Ele já aparece ali como sujeito e ele aparece na sua forma infinitiva. É justamente essa terminação de acordo com a sua conjugação. Muito bem. E o particípio a gente sabe que é uma ação concluída, né? Então vamos lá. Esse primeiro item aqui, vocês julgam ele correto ou incorreto? Correto. Beleza. Sendo assim, outra técnica de eliminação de questões. Se você está dizendo que o primeiro item é correto, então na letra B, você já corta essa questão. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Já corta porque ela não tem o primeiro item e a letra E você também vai eliminar. Vai te restar para análise letra A e a letra C também, ó. Porque não tem o item 1. Fica para você a letra A e a letra D, certo? Pode desempenhar função, mudança de classe gramatical. Pode desempenhar função de advérbio ou adjetivo, sendo empregado para indicar uma ação contínua. Olha o gerúndio aqui, ó. Ou seja, uma ação que está em andamento, não finalizada no momento da fala. Julgam correto ou incorreto? Corretíssimo. Olha, a pessoa já está olhando para os itens que estão ali disponíveis, mas está correto. Quando ele falou, eu já falei no primeiro item sobre a mudança de classe gramatical. Então, aqui já pode julgar correto que eu posso mudar essa classe gramatical e ele vai assumir outras funções. Perfeito. Então, a gente vai continuar analisando as outras, mas aqui, ó, primeira e segunda, letra A. O gerúndio deve ser evitado. Olha aqui essa informação. O gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao gerundismo, que é um fenômeno considerado como vício de linguagem, falado na última aula. Eu tenho uma redundância desnecessária que eu não preciso fazer uso dela. Ela deixa de ser o gerúndio para se tornar um vício de linguagem. Lembram disso? Sim. Então, aqui, ó, deve ser evitado em toda e qualquer circunstância. Sim ou não? Olhem que a gente já marcou lá a letra A. Não, claro que não. Por quê? Justifique a sua Ah, tia. resposta. Paloma, Paulo. Deve ser evitado a todo e qualquer custo o uso do gerundismo? Ou eu tenho situações em que ele é aceito? Tem situações que ele é aceito. De novo, eu não ouvi. Tem situações que ele é aceito. Tem situações em que ele pode ser usado. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando uma ação
Lembram lá quando eu tenho uma ação que vai acontecer no futuro, juntamente com outra ação, dentro de uma possibilidade. Nessa situação, eu posso usar, aí eu vou já usar um gerundismo, eu posso estar usando a forma do gerúndio para falar de uma ação que vai acontecer junto com outra ação. Lá no exemplo, que ele coloca assim, ó, eu vou, enquanto você estiver fazendo a prova, eu estarei dormindo, ou eu vou estar dormindo tranquilamente. Ele deve ser evitado, mas ele não é proibido em todas as situações. Certo? Certo, Sara? Beleza. O gerúndio, assim como as demais formas nominais, é formado pelo tema radical mais vogal temática e, em caso específico, acrescido a desinência NDO. Fazendo, comendo, dormindo. Correto, certo? Certo. Falado, corrido, aceito, entregue e escrito são exemplos de verbos flexionados no gerúndio? Sim ou não? Incorreto. Incorreto por quê? Porque na letra A não tem essa opção aí. Ótima justificativa, perfeita. Por quê? Que falado, ó, ADO, corrido, IDO, aceito, ITO, não justificam as formas no gerúndio. Volta para o item 4. Como é a terminação das formas nominais no gerúndio? Olha aqui, ó. N, D, O. Fazendo, comendo, dormindo. N, D, O. Vogal temática, mais o final. N, D, O. Quando eu tenho A, D, O, eu estou falando de quê? Particípio. Meus amores, lá vou eu de novo na história de me preocupar em relação a essa participação e saber se vocês realmente estão efetivamente entendendo o que a gente está falando sobre verbo. Eu vou parar a explicação, falar sobre verbos aqui em vozes verbais que a gente vai ver agora, para essa avaliação. E eu estou pensando assim, eu tinha falado com vocês, tinha comentado na aula passada, que eu iria escolher uma outra classe gramatical para trabalhar na prova junto com o verbo. Mas todas as vezes que eu vou para a sala, que eu venho para cá, eu me pergunto se eu posso misturar ou não, porque eu fico muito preocupada. Principalmente quando eu fico É melhor não, tia. Principalmente quando eu começo a perguntar, a questionar e vocês não me falam. Quando eu fico, vocês estão entendendo, tá tudo bem? É para ter um feedback. Vocês são muito retraídos. Eu sei da capacidade de vocês. Eu não tenho dúvidas disso, de forma alguma. Mas eu fico muito preocupada quando eu questiono e vocês não me dão um retorno. E verbo e é longo e é extenso. Eu sempre chamo a atenção de vocês para isso. Porque enquanto eu tenho pronomes, que também é bem extenso, mas eu tenho uma classe que ela é bem definida, porque eu vou ter vários tipos de pronome, mas cada um tem a sua definição. Mas quando eu chego em verbo, vocês estão vendo assim o emaranhado, que eu fui separando por parte. Aqui é uma questão que abrange tudo que a gente viu de forma nominal. Falou de gerundismo, falou sobre as formas nominais, falou de gerúndio, falou de particípio, falou do indicativo, falou de tudo. Então, por isso que eu escolhi ela para colocar para a gente fazer a discussão. Eu vou maturar essa ideia
preparando a prova de vocês e ver mais ou menos como é que ela vai ficar. Terça-feira eu quero estar com essa prova pronta já. E aí eu falo para vocês sobre o roteiro. Tenho fé, sou uma pessoa de muita fé. Deixa eu apagar aqui. E vocês vão pegar o material de vocês lá na página 373 do livro 2. Eu tinha colocado o outro item. E aqui a gente vai falar sobre vozes verbais. Já ouviram, já estudaram sobre vozes verbais? Pedi para que vocês dessem uma olhadinha anteriormente. Vocês tiveram a curiosidade de dar uma olhada sobre vozes verbais? Claro. Fale-me um pouco. Caio, foi aniversário da tua mãe ontem, né? Foi. A gente colocou lá no grupo 1. A Aline, eu acho que ela deve ter visto em algum lugar a imagem e ela falou pra gente. Me falem sobre vozes verbais. Quais são? O que são as vozes verbais? Oi, Ó, as Sara. vozes verbais. Você não viu o vídeo que o Caio e a Isa fizeram, não? Tá bem baixinho, Flor. Você não viu o vídeo que o Caio e a Isa fizeram, não? Se eu não vi, alguém fala pra mim o que foi que ela falou, que tá bem baixinho o áudio dela. Ela tá perguntando se falta muito tempo para aula acabar. Foi, Sara? Pronto? Agora melhorou. Você viu o vídeo que o Caio e a Isa fizeram? Não, vi não. Você tem que ver, tá muito lindo. Vamos lá, ó. Vozes verbais. Quais são as vozes do verbo? Os verbos apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou paciente da ação verbal. Ou seja, se pratica ou se sofre a ação. Existem 3 formas verbais no português, 3 vozes verbais no português. A ativa, a passiva e a reflexiva. Ativa, passiva e reflexiva. Na ativa, ele diz que o sujeito pratica a ação. Na passiva, esse sujeito, ele sofre a ação. Não deixa de ser sujeito. Só que ao invés de praticar a ação verbal, ele sofre essa ação verbal. Olhem aqui, ó, esses 3 exemplos que estão logo abaixo. Deixa eu diminuir aqui, ó. Voz ativa. Eu vi o menino no parque. Eu, sujeito, vi. O sujeito pratica a ação. Ele viu. Eu vi o menino no parque. No segundo exemplo, voz passiva. O menino foi visto por mim. O menino foi visto por mim. E por último, na voz reflexiva, há uma simultaneidade. Enquanto eu pratico, enquanto o sujeito pratica, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Enquanto o sujeito pratica a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Eu vi-me ao espelho. Ao mesmo tempo que eu olhei para o espelho, vi o meu próprio reflexo no espelho. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na voz reflexiva, ao mesmo tempo que o sujeito pratica, ele também sofre uma ação. Tudo bem até aqui? Ativa, passiva, reflexiva. Ativa, sujeito da ação, pratica a ação. Na passiva, ele sofre a ação. E na reflexiva, ao mesmo tempo que ele pratica, ele também sofre a ação. A mesma ação. Espera aí. Aí tá aqui, ó.
Esmiuçando. A voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é paciente de uma ação que é praticado pelo agente da passiva. Esses termos, agente da passiva, vocês já ouviram falar? Beleza. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E aí eu pergunto para vocês, analítica e sintética, vocês já ouviram alguma vez esses termos? Analítica e sintética. Já viram lá no grau, em relação ao grau de palavras, em aumentativo e diminutivo. Lembram disso? Analítico e sintético. Isso já foi falado para vocês em algum momento quando vocês estudaram o grau do substantivo, o grau do adjetivo, para mais ou para menos, ou o comparativo. Sim ou não? Deixa eu anotar isso daqui. Porque sintético e analítico, ele já foi estudado em relação ao grau. Tem alguma diferença? Sim, tem algumas diferenças. Mas quando ele fala de sintético, ou quando ele fala de analítico, ele tem um grau específico em relação a essa fala. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Analítico, sintético. Beleza. Vamos lá. Eu vou explanar para vocês sobre isso e eu quero ver como vai ser a receptividade de vocês em relação. Olha aqui, ó. Voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura. Se eu estou falando de um sujeito paciente, o sujeito paciente é aquele que sofre a ação. Pronto. Primeira informação. Sujeito paciente é aquele que vai sofrer a ação. E eu vou ter a presença de um verbo auxiliar. Olha aqui, ó. Sujeito paciente, verbo auxiliar. Então, aqui eu já sei que eu vou ter uma forma verbal composta. Lembram que a gente viu forma verbal composta? Forma verbal simples, um verbo com a sua ação verbal em uma só palavra. Na forma verbal composta, eu tenho dois verbos. Ou, como eu tenho lá no gerúndio, no gerundismo, vou estar fazendo. Vou estar dizendo. Lá no gerundismo, lembram disso? Gente, por favor. Sarinha. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo auxiliar. Eu tenho o verbo no particípio. Quando é no particípio? Qual é a forma? Como é que ele se apresenta na sua forma no particípio? É uma forma nominal. Lá do particípio, qual é o final? O Caio já disse que no infinitivo eu tenho a terminação segundo a conjugação. Lá no gerúndio, eu vou sempre falar com essa voz enjoada que é para você. Minha voz já é enjoada, eu sei disso. Mas quando eu vou falar para vocês, quando eu fico assim, ó, fazendo, dizendo, é para vocês não esquecerem como é a terminação do gerúndio. O gerúndio é o processo e tem essa terminação em NDO. Vogal temática, mas a terminação em NDO. Sobra o quê? O particípio. Como é que se termina essa forma verbal no particípio? DO. ADO. Aí tem na primeira conjugação e na segunda. Pronto. ADO. A primeira e a segunda é IDO. E o outro?
Ó, ADO em qual conjugação? ADO é na primeira. Na primeira. IDO, Segunda. E segunda. terceira. Exatamente. Ele entrando também nessa conjugação, os verbos terminados em OR, tá? Pronto. Então, eu tenho o sujeito paciente, que é aquele sujeito que sofre a ação. Eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, terminados em ADO ou IDO, mais uma preposição e o agente da passiva. Mostra-se um exemplo. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar. Olha aqui, ó. O... Olha aqui, ó. Voz passiva. O menino foi visto por mim. O menino foi visto por mim. Eu tenho o sujeito paciente, é o que sofre a ação. Eu tenho o verbo auxiliar, o outro verbo, aqui, ó, no particípio, preposição e o finalzinho aqui, ó, por mim. Tá vendo a estrutura? Eu vi o menino no parque, eu tenho voz ativa. Mas o menino foi visto por mim, eu mudo a estrutura para se adequar à voz passiva. Estão vendo a estrutura que eu acabei de mostrar para vocês? Dá para visualizar? Fica claro como é a estrutura da voz passiva? Sim. Beleza. Deixa eu só apagar aqui para a gente terminar e colocar só da voz. Alguém caiu. Foi o Caio. Pronto. Voz ativa. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o agente da ação. Frases na voz ativa, ó. Eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Ordem direta, sujeito e predicado, ação verbal completa. Os alunos leram os livros. Ó, sujeito pratica a ação. O sujeito eu, pratico a ação. Meu filho é o agente. Comprou o chapéu. Os alunos, sujeito, praticam a ação. Leram. Estrutura simples em relação à voz ativa. A voz ativa ela não é complicada de se entender. Agora eu quero que vocês olhem para essas frases que estão aqui na voz ativa e coloquem elas na voz passiva, usando a estrutura lá de sujeito, paciente, de verbo auxiliar, particípio, preposição. Conseguem fazer? Tirar da voz ativa e colocar na voz passiva? O bolo, ó.
Vai para onde? Como é que fica essa estrutura aqui? O bolo foi comido Por quem? por mim, eu acho. A segunda. O chapéu foi comprado por meu filho. O terceiro. Os livros foram levados pelos alunos. Foram. Não, os alunos leram. Os livros foram lidos pelos alunos. Tá vendo? Em relação a essa transformação da voz ativa para a voz passiva, vocês conseguem perceber que a estrutura muda? Voz ativa, ação verbal completa, ordem direta e simples. Quando eu vou para a voz passiva, eu tiro da forma verbal simples e vai lá para a forma verbal composta. Estrutura. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Sujeito paciente, verbo auxiliar, mais o particípio, preposição e agente da passiva. Deixa eu mostrar para vocês aqui no outro slide, rapidinho. Tá aqui, ó. Correto como você colocou? Paulo. Tá corretíssimo. Oi? Tá corretíssimo. Tá vendo? Parece difícil, gente, mas não é. Por isso que eu resolvi trabalhar com vocês até aqui, porque eu sei que não seria uma coisa do outro mundo que vocês não conseguiriam fazer. Isso aqui é a voz passiva analítica. Quando toda vez que eu estou organizando a aula, eu tento pensar com a cabeça de vocês. Eu tento me colocar no lugar de vocês. Porque como a gente está com quase um ano trabalhando juntos, eu já começo a analisar o comportamento e o nível. Eu sei que vocês têm toda a capacidade do mundo. Eu sempre falo isso para vocês. O que me deixa angustiada, e quando a gente sempre conversa, é que eu sei que vocês sabem, que vocês acompanham o raciocínio, mas quando eu faço o questionamento, vocês ficam calados. Ó, voz passiva analítica. Essa é a estrutura na voz ativa direta, forma simples. Na passiva analítica, eu tenho a forma composta, certo? Na sintética, tá ali, ó. A analítica foi aquela que a gente acabou de ver. Na sintética, na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? Vocês lembram disso? Que eu até falei assim, ó. Eu devia falar um jeito, mas eu não posso que eu vou ser demitida. Eu vou parar com vocês aqui e eu retomo da próxima aula. Disso daqui a gente continua para fazer só a revisão. Deem uma lida sobre isso. Eu vou colocar, vou passar para a Sara ou para o Paulo umas questões que eu quero que vocês resolvam e você distribui para mim, por favor. Pode ser? Certo. Pronto, eu vou só marcar aqui, é do livro, tá? Eu marco e mando para vocês. Eu já tinha separado aqui, mas não vai dar tempo. Beijo.